Fala aí, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Cleiton Tenório e hoje nós vamos falar um pouquinho da relação entre a genética e a biotecnologia. Então, basicamente, quando a gente fala em genética, nós falamos de DNA, que nada mais é do que uma molécula informativa. Essa molécula informativa contém, as características básicas e principais para a formação, por exemplo, de proteínas, de RNAs. Então, é essa molécula quem carrega essas informações. E essa informação ela é gerada através de pedaços desse DNA, regiões específicas do DNA que vão ter informação necessária para que haja uma síntese proteica, por exemplo, ok? A essas regiões dá-se o nome de gene. Existe uma grande discussão atualmente em relação ao uso ou não dessa palavra, desse termo gene, porém é muito complicado retirá-lo agora, principalmente quando se fala bastante desse uso dos genes para a biotecnologia. E aí, por exemplo, pessoas leigas no contexto de biotecnologia e genética teriam um pouco mais de dificuldade de assimilar o que seria esse novo termo, que antes era chamado de gene, ok? A primeira vez que se ouviu falar, dessa palavra, desse termo gene, foi proposto ali em 1909 por Ludwig, certo? E esse termo gene iria substituir ali o que nós chamamos de fatores hereditários, o que foi chamado de fatores hereditários por Gregor Mendel, ok? E aí, basicamente, o que a gente pode traduzir de um gene é que ele nada mais é do que um segmento, um fragmento, um pedaço do nosso DNA que é capaz ali de ter uma informação para que haja uma síntese proteica ou uma formação de um novo RNA. Quando é que se fala sobre isso? Então, basicamente, em 1990, na década de 90, iniciou-se um projeto que era um projeto de decodificação ali de todo o genoma humano. Esse projeto foi concluído, no ano de 2001, desculpem, e aí, quando se foi concluído, se foi publicado na Nature e na Science, certo? Duas revistas bastante famosas, e basicamente nós tínhamos a leitura dos pares de bases de todo o nosso DNA. Consequentemente, nós tínhamos a leitura dos genes, certo? Nós tínhamos a leitura dos genes. E isso possibilitou algo muito importante para o avanço da biotecnologia, que é a facilidade ali na manipulação do DNA, porque agora eu sabia voltar totalmente o meu estudo para determinado gene, certo? Para determinada produção ali, informação para a produção de uma determinada proteína do meu interesse. E fora isso, barateou bastante, as pesquisas de análise genômicas. Então, atualmente, não só se tem o genoma humano codificado, mas nós sabemos o genoma de outras espécies. E mais na frente, os avanços da ciência, nós vamos ter ainda mais espécies que vão ser ali descobertas o seu genoma, descritos, o seu genoma, e isso vai facilitar bastante um contexto ali de avanço tecnológico na biotecnologia. Beleza, mas por que eu falo de genética e relaciono isso à biotecnologia? Então, basicamente, todos os processos de melhoramento, modificação genética, produção de clones é gerado através da manipulação direta ou indireta do nosso DNA, certo? E isso faz com que a genética ela seja tão importante no desenvolvimento da pecuária, da agropecuária, do agronegócio
apesar de ter bastante críticas, né, em relação ao agronegócio, porém é ela quem movimenta a economia em cima dos processos vitais. Então, se nós precisamos de uma matéria-prima para compor ali alimento e produção alimentar, né, para suportar os quase 8 bilhões, os mais de 8 bilhões de pessoas no mundo, é necessário que haja ali um avanço tecnológico em relação aos processos vitais. E aí nós temos a biotecnologia. Existem muitas divergências em relação a se os processos de manipulação dos genes, se os processos de manipulação do DNA seria correto ou não, o que o agronegócio poderia impactar na nossa biosfera, e isso é uma discussão para outras aulas, ok? Então, basicamente, existem processos dentro da genética que vão trabalhar-se em cima desse gene, ok? Basicamente, quando nós falamos ali de engenharia genética, nós vamos estar trabalhando em cima da manipulação, da inserção de novos genes em determinados indivíduos. E para isso é necessário que a gente conheça como esses genes eles passam por um processo de transcrição, como a própria molécula de DNA ela vai se replicar, e é necessário que haja um conhecimento abrangente do nosso assunto, ok? Então, a primeira coisa que se pensou depois que se descobriu os genes e que sabia que esses genes tinham informação suficiente para que houvesse uma transcrição para proteína ou um processo de formação de RNA foi quais são os limites, onde inicia um gene, onde termina um gene. Então, basicamente, a gente conhece as proteínas, né, as enzimas que trabalham em cima do processo de transcrição do nosso DNA. Lembrando que o processo de transcrição é quando ocorre uma leitura, uma formação ali de uma molécula de RNA mensageiro através ali de proteínas que é a RNA polimerase, certo? Então vejam, a RNA polimerase ela vai passando na região da molécula de DNA e ela tende a reconhecer o que nós chamamos de região promotora de gene, ou sítio promotor de gene, que nada mais são do que alternâncias, né, repetições entre guanina e adenina, que nós chamamos, e citosina e adenina, né, que fica uma formação de CAGA, ou também chamada de região promotora do gene GACA-BOX, certo? Ou repetições de timinas e adeninas, TA, TA, TA. Isso a gente chama de uma região promotora do gene Tata-Box. Quanto mais essas repetições forem ali contextualizadas ao Tata-Box ou GACA-Box, mais essa região promotora vai ser forte, certo? Então, existem ali variações dentro dessas regiões promotoras e isso vai de acordo com a importância daquele determinado gene na fabricação de determinada proteína, certo? Vai, né, de acordo com a responsabilidade daquela proteína formada pelaquela informação. Ok? Então, basicamente, inicia-se uma produção do nosso RNA quando a RNA polimerase encontra essas regiões promotoras do gene. Depois disso, ela começa a aderir nucleotídeos para a formação do nosso RNA. Existem regiões de término ali do gene, que são também regiões promotoras, ok? E é quando a nossa RNA polimerase reconhece essa região e simplesmente se solta da nossa molécula de DNA e aí o RNA mensageiro está formado apenas com aquela região de interesse para o momento, ok? Basicamente, existem diferenças entre as regiões
de genes entre procariotos, como é o caso das bactérias, e de eucariotos, como é o nosso caso. Então, as células procarióticas, elas são células muito simples, muito pequenas e, consequentemente, toda a informação necessária deve estar em um DNA e de forma compactada, ok? Então, nos procariotos, os genes eles são muito próximos e muito sobrepostos. Então, as regiões ali as regiões promotoras do gene vão ser basicamente pequenas, certo? Vão ser muito pequenas. Muitas vezes, esses genes são até sobrepostos. Como o DNA ele possui duas fitas a molécula, né, possui duas fitas, é necessário, muitas vezes em procariotos, que uma dessas fitas codifique um determinado gene e a outra fita, a fita antiparalela, codifique ainda um outro determinado gene, certo? Então, eles podem ser sobrepostos. E aí, basicamente, quando a gente transcreve esse gene para RNA, ele possui ali uma idêntica cadeia do DNA, certo? Lógico que não que vão se trocar bases, né? Por exemplo, a timina é trocada pela uracila e lógico que ela vai ser o complemento idêntico da fita antiparalela, mas não existem regiões de corte e colagem para a formação desse gene. Fora isso, é muito comum nos procariotos que existam essas regiões de óperon, onde nós temos ali um determinado gene, certo? Que vai codificar, por exemplo, a enzima, né, beta-galactosidase. E aí nós temos uma região promotora e logo em seguida nós temos o gene de interesse. Só que aí existem outros genes ligados que aquele RNA mensageiro vai passar, aquela RNA polimerase vai passar direto transcrevendo todos esses três genes de interesse, certo? E aí é necessário que haja, né, um processo de controle na produção da proteína, certo? Através dos ribossomos, para que se produzam não apenas uma só proteína, mas sim três. Então, essas regiões com um sítio promotor e vários regiões de genes para codificar proteínas diferentes é chamada de óperon. Isso graças ao DNA compactado, ao DNA e à estrutura celular pequena dos procariotos. Já em eucariotos, isso é bastante diferente. Por quê? Porque entre os genes de interesse existem regiões que não codificam nada, que são sem sentido, ok? A essas regiões nós chamamos de introns. É como se a gente tivesse uma frase e toda frase deve ter ali um contexto, né? E a gente soltasse palavras dentro dessa frase que não tenham significado algum, ok? Aparentemente, nós perderíamos ali o contexto daquela frase, a informação daquela frase. Porém, nós podemos retirar e refazer essa frase e é o que acontece dentro das nossas células. Então, como os eucariotos possuem espaços, um espaço maior, um núcleo ali totalmente voltado para que se guarde, né, se preserve as fitas de DNA, e como o DNA ele é mais alongado, existem regiões ali que são vazias, que não codificam nada, e até mesmo regiões de repetição. Então, quando se vai transcrever um gene para eucariotos, existe a região promotora, né, do gene e posteriormente existe ali o início desse gene, que é quando a RNA polimerase vai trabalhar em cima. Depois
de transcrito, todo o RNA, a RNA polimerase, ela trabalha mesmo colocando todos as bases nitrogenadas, todos os nucleotídeos existentes entre essas regiões promotoras de início e de término, certo? Depois que ocorre essa formação, existem ali enzimas, né, que fazem o splice, que é algo que a gente vai ver, uma formação que nós vamos ver a seguir. E aí, basicamente, se retiram essas regiões que não têm interesse, as regiões dos introns, e aí se colhem, né, as regiões dos exons. Então, basicamente, o meu RNA mensageiro formado só terá mesmo as regiões de interesse para determinado gene, ok? Essas regiões fragmentadas e que não têm ali nenhum interesse é o que nós chamamos de introns e elas são retiradas. O processo de retirada dessas formações é chamado dos introns é chamado de splice alternativo, certo? E basicamente ele é um processo de corte e de emenda ali do nosso RNA, certo? Ele tem a função de retirar esses introns. Então, vejam aqui, nós temos o segmento de DNA, ocorreu ali a transcrição para RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro precisa ser, então, ser formado, certo? E aí ocorre a retirada dos introns através do splice. Como é que acontece isso? Basicamente, os exons eles se unem, formando ali um corte naquele intron e retirada desse intron, e aí os exons eles se unem, formando ali o nosso RNA maduro para que haja então o processo de tradução, ok? Existe na natureza algumas formas de splice que nós chamamos de splice alternativo. E isso faz com que exista uma variação ainda maior de proteínas. Por exemplo, essa região é uma região intrônica, certo? Porém, durante o splice, possa haver, né, uma retirada de um pedaço desse exon. Então, imagine que houvesse o corte de um pedaço desse exon. Logo, aquele RNA maduro, formado pelo exon 1 e exon 2, seria um pouco menor, com bases, né, com redução ali de nucleotídeos e, consequentemente, com modificação proteica, certo? Isso vai gerar ali uma diversidade maior de proteínas que muitas vezes pode contribuir para o processo evolutivo ali das espécies. Então, o splice alternativo ele é bastante interessante nessa verificação. Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado e até a próxima.